Fala galera, eu sou Yuri Costa e a gente começa hoje a sexta e penúltima Crônica de Nárnia, a Cadeira de Prata. Essa história começa em uma escola experimental no nosso mundo, onde os alunos praticavam e sofriam bullying sem nenhum tipo de consequência ou intervenção. E aí tem a Gil, que é uma garota que sofria com isso e que estava chorando na quadra dos fundos da escola quando o Eustáquio a encontrou. Eles conversaram, dentre outras coisas, sobre como o Eustáquio estava mudado desde que ele voltou das férias. E aí o menino confidenciou para ela que ele tinha estado em outro mundo. Mas antes de explicar tudo, alguns valentões começaram a se aproximar para aborrecê-los, então eles saíram correndo para um portão que geralmente ficava fechado e dava para um terreno baldio nos fundos da escola. O Eustáquio clamou por Aslan e testou o portão, que não só abriu, mas do outro lado era nítido que não era o terreno baldio que eles esperavam, mas sim uma terra mágica. Fugindo dos seus perseguidores, eles simplesmente atravessaram e se depararam numa montanha muito alta. Havia um profundo silêncio lá, exceto pelo canto de alguns pássaros e a água corrente de um rio. A Gil então começou a andar e explorar, quando o Eustáquio a segurou pelo braço com força quando ela começou a se aproximar do precipício. Como a Gil não tinha medo de altura, ela ficou irritada com a postura do Eustáquio e foi ainda mais para a beirada. Só que só então ela percebeu que aquela montanha que eles estavam era tão alta, mas tão alta que não dava nem para ver o chão. Suas pernas travaram, o Eustáquio tentou puxar ela de volta, mas aí no pânico ela acabou empurrando o menino, que caiu do precipício. Antes dela ficar completamente apavorada com o que ela tinha feito, um leão surgiu ali perto, ou talvez ele já estivesse ali e ela que não tivesse reparado, e começou a soprar o garoto, que começou a flutuar para muito longe dali. Depois de satisfeito com seu sopro, o leão deu as costas e foi para a floresta. E a menina, em pânico, começou a chorar, mas depois de um tempo chorando, que não resolve nada, ela sentiu sede e resolveu procurar o rio para ela beber água. Ela encontrou o rio, mas teve medo de beber porque o leão estava lá e estava olhando para ela. Eles ficaram se encarando assim por um tempo até o leão resolver perguntar: "Você tá com sede? Vem e bebe." Só que a garota estava morrendo de medo, então ela perguntou se ele podia dar uma afastada ou pelo menos prometer que ele não ia fazer nada de mal com ela. Mas o leão nem se afastou, nem prometeu nada. E quando ela perguntou se ele comia meninas, ele respondeu que ele já tinha devorado homens, mulheres e reinos inteiros, o que não aliviou nada para ela. Quando a sede já era insuportável, ela resolveu beber mesmo que ele a matasse. Mas a verdade é que ele nem sequer se mexeu. Tudo que ele fez foi pedir para que ela se aproximasse, e aí ele perguntou para ela sobre o garoto. Ela explicou então que ele caiu tentando protegê-la e que ela só foi tão na beirada porque ela estava tentando fazer bonito para ele. O leão gostou da sinceridade da menina e disse que o Eustáquio estava bem, que ele havia soprado o menino para uma terra bem distante dali, chamada Nárnia, mas que a missão dela agora ia ficar bem mais difícil. Explicou que eles só tinham chamado pelo Aslan porque ele tinha chamado eles primeiro, e que ele tinha uma missão super importante para os dois. Ele disse que o rei de Nárnia estava velho e muito triste porque ele não ia deixar nenhum herdeiro, já que o seu único filho tinha sido sequestrado muitos anos atrás e ninguém nunca mais o tinha visto, então eles não sabiam nem se ele ainda estava vivo. Mas o leão garantia que ele estava, e a missão da Gil e do Eustáquio então era de procurar o príncipe perdido até encontrá-lo, e que para isso eles precisavam ficar atentos a 4 sinais. O primeiro é que assim que o Eustáquio pisar em Nárnia, ele vai ver um velho amigo, e que se ele cumprimentar ele logo, eles vão ter uma grande ajuda na jornada deles. O segundo é que eles precisavam viajar para as terras ao norte de Nárnia até a cidade em ruína dos gigantes. O terceiro é que eles precisavam encontrar uma inscrição numa pedra nas ruínas, e eles deviam proceder como dizia na inscrição. E o quarto e último é que eles iam reconhecer o príncipe perdido, porque ele ia ser a primeira pessoa em toda a sua jornada que ia pedir alguma coisa para eles em nome de Aslan. A Gil ouviu tudo e o Aslan a fez repetir os sinais várias vezes até ela ter tudo de cor, e ainda recomendou que ela relembrasse os sinais toda manhã e toda noite, porque ali na montanha ela ouvia com clareza a voz dele, mas ao longo da jornada não ia ser assim não.
E se ela não tivesse esses sinais muito claros na mente dela e desconfiasse de qualquer possibilidade, assim, de qualquer detalhe, ela ia acabar passando despercebida por eles, porque eles podiam se apresentar para ela e para o Eustáquio de formas inesperadas. Por fim, o leão assoprou, assim como soprou o Eustáquio, e ela foi flutuando por cima do oceano por quase um dia inteiro até chegar em Nárnia. Quando ela pousou e viu o Eustáquio, ela saiu correndo para contar tudo para ele, mas tinha alguma coisa acontecendo ali e o garoto queria escutar. Tava vendo uma grande despedida. Um senhor de barbas brancas e longas entrava num navio e todo o povo acenava de longe. A Gil insistiu com o Eustáquio se ele reconhecia alguém ali, mas o garoto parecia não reconhecer ninguém não. Então uma enorme coruja veio até os dois e começou a perguntar para eles como eles tinham chegado ali, porque ela tinha visto eles flutuando pelo ar. A Gil então contou para a coruja tudo, né, e sobre o encontro dela com Aslan e a importante missão que eles tinham ali. E então a coruja contou para eles que quem estava embarcando naquele navio era o próprio rei, Caspian X. E quando ela disse isso, o Eustáquio entrou em choque. Se você se lembra da crônica anterior, você sabe que o Eustáquio conhecia o Caspian, mas ele não estava esperando ver ele tão velhinho, porque no nosso mundo só tinha passado um ano desde que o Eustáquio estivera em Nárnia da última vez, mas lá haviam passado 70 anos. O nome da coruja era Plumalume e ela levou eles até o regente, que era um anão bem velhinho, já estava praticamente surdo de velhice, chamado Trumpkin. Ele os acolheu no castelo real, jantaram e ouviram uma bela história chamada O Cavalo e Seu Menino, que inclusive eu já contei aqui no canal. Se você quer ver, ela tá aqui no izinho para você. E aí eles foram para os seus aposentos. Nos quartos, então, eles conversaram sobre a missão e sobre os sinais e perceberam que eles já tinham perdido o primeiro, mas eles ainda tinham muito o que fazer. Já era tarde da noite quando a Plumalume bateu na janela da Gil e pediu que ela se aprontasse para uma longa jornada. Então levou ela e o Eustáquio para o alto de uma torre onde se encontravam todas as outras corujas reunidas a fim de contar para eles sobre os detalhes do desaparecimento do príncipe. E é assim que essa história começa, mas se você quer saber como ela continua, você vai ter que aguardar até a próxima terça aqui no Ponte do Reino. Não esquece de deixar o like no vídeo e não se esqueça dos sinais.